Oi pessoal, eu sou Juliana e no vídeo de hoje eu separei as minhas melhores leituras do primeiro trimestre. Então, de todos os livros que eu li em janeiro, fevereiro e março, eu selecionei aqui para esse vídeo para vocês as minhas melhores leituras. Nós vamos conversar aqui rapidamente, tá? Sobre cada um desses livros, porque foram livros que eu já conversei aí em vídeos anteriores, tá bom? Eu vou começar aqui por um clássico russo, publicado em 1860, que é Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. Esse livro aqui, ele é maravilhoso, é uma novela curtinha. Vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o primeiro amor, como diz o próprio título. Mas assim, o livro já começa com um homem de 40 e poucos anos, conversando com seus amigos, e ele diz assim, então eles estão falando sobre o primeiro amor. Então ele vai escrever para os amigos ali, contar certinho como foi esse primeiro amor e como isso impactou na vida dele. Esse livro aqui, ele é considerado autobiográfico. Além da escrita, né, um livro muito bem escrito, o interessante desse livro aqui é o quanto ele nos mostra essa transição de um adolescente inocente, um adolescente apaixonado, que pensa que sabe das coisas e a descoberta assim, de verdades. Então é como se tivesse um véu ali na frente desse jovem e passado algum... E ele passando por algumas situações aqui, alguns eventos, descobrindo situações aqui que ele não sabia do que se tratava, então é como se tirasse um véu ali de inocência. Eu gostei muito também por ele ser diferente dos sofrimentos do jovem Werther, que aqui não existe essa idealização do romântico, é uma quebra dessa idealização. É uma quebra dos pressupostos do romantismo. Olha só o que diz na página 9. O choque entre as ilusões e os fatos, entre as aspirações abstratas e as relações cotidianas, bem como a relutância em admitir tal choque, se articulam para reconstituir um momento crítico de aprendizado e de amadurecimento pessoal. Esse é o foco, é amadurecimento. No final do livro, passam-se alguns anos e aqui o protagonista, ele chega a algumas reflexões e é tão bonito esse final, essas reflexões que ele escreve aqui pra gente. Ele fala sobre a juventude, sobre como a gente... Eu vou ler um trechinho, olha só, páginas 106 e 107. Juventude, juventude, você parece não ligar para nada, parece possuir todos os tesouros do universo, até a tristeza lhe traz contentamento, até o desgosto lhe cai bem. Você é confiante e ousada. Você diz, só eu vivo, cuidado, mas também para você os dias correm e somem, sem conta e sem deixar vestígio, e tudo em você desaparece, como a cera sobre o sol. E talvez todo o segredo do seu encanto consista não na possibilidade de fazer tudo, mas na possibilidade de pensar que você fará tudo. Esse é um livro que traz muita reflexão, fala sobre esse amadurecimento, sobre essa ilusão, sobre a realidade, fala também sobre relacionamento entre os pais, entre o casamento dos pais, o relacionamento entre o filho e o pai também, a mãe, a visão, como a visão dele muda também no decorrer dos anos, as descobertas de certas coisas aqui. É um baita de um livro, me surpreendeu muito. E junto com esse livro aqui também, outro clássico russo também que me marcou demais, que é uma baita de uma leitura. Eu não sei dizer ainda qual desses dois eu gostei mais. Os dois falam muito sobre amadurecimento, tá? Esse aqui é Felicidade Conjugal, de Tolstói. Foi publicado em 1859. E aqui Tolstói, ele tem a perspectiva feminina, que a protagonista é a Mária. Mária está passando por um luto, então ela vai conhecer, na verdade nós vamos conhecer ali o seu futuro marido, o seu noivo. Já é um amigo da família, é um homem mais velho, então nós vamos acompanhar ali o cortejo dos dois. É algo muito bonito, muito simples, até o casamento. E nós vamos acompanhar o amadurecimento da protagonista.
Porque ela é muito novinha, ela se casa muito novinha. Então, assim, ela tá descobrindo ainda, na verdade, o que que ela deseja, o que que é ilusão, o que que é realidade. E ela vai descobrir, então, o que que é importante ali pro seu casamento, o que que é importante para a felicidade conjugal, né? O que é construtivo ali na relação dos dois, na relação da família. Então, é um livro também de amadurecimento, um período diferente da vida, mas é um livro lindíssimo. Então fala muito também sobre fantasiar, sobre não saber ainda definir o que é ilusão e o que é realidade, valorizar ali o dia a dia, as coisas simples do casamento. Fala sobre quando a paixão, enfim, se torna amor. E como eu disse, assim, esses dois livros aqui, eu gosto demais desses dois livros. Eu não sei dizer ainda, não sei definir, assim, qual desses dois livros eu gosto mais. Outra grande surpresa para esse ano aqui é um clássico nacional que foi publicado em 1968, O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Que leitura linda! A leitura vai falar sobre infância. Aqui o personagem principal, o Zezinho, ele é um menino, assim, muito brincalhão, uma criança muito viva, muito de imaginação e gosta de brincar como uma criança, como qualquer outra criança normal. E aqui esse livro, ele resgata muito a questão da infância, da simplicidade, de se brincar ali de faz de conta, de brincar no quintal de casa, de você subir numa árvore e colher o pé ali da fruta, essa relação com os irmãos também. É um livro também emocionante, a gente acaba se emocionando aqui. E que livro lindo! Fala muito sobre a ternura, sobre essa essência infantil, o olhar infantil sobre as coisas, sobre os adultos, de se valorizar as coisas boas. Esse livro é tanta coisa linda, assim, que é até difícil, né, colocar em palavras, mas é um livro maravilhoso. Um livro para a gente olhar para as crianças ao nosso redor, né? Ter um olhar diferente para as crianças ao nosso redor, para olhar também para a nossa criança interior também. É demais, esse livro aqui é muito lindo. José Mauro de Vasconcelos dizia o seguinte: escrever é a maneira que encontrei para transmitir minhas vivências, o bem e o mal, um sentimento que anda muito esquecido, a ternura. E a vida sem ternura não vale nada. É lindo esse livro, gente. E ele fala muito sobre a história do próprio autor. Outro clássico aqui na minha lista. Esse aqui é um clássico do suspense e todo mundo conhece. Seja na literatura, ou nos filmes, ou em séries. É um baita de um nome, que é Psicose. Gente, que livro incrível. Mesmo para mim, eu já havia assistido o filme já há muitos anos, então eu já lembrava, já sabia que questões fortíssimas, né, da trama. Mas mesmo assim, gente, que livro incrível, que suspense. Isso aqui me fisgou de uma maneira que eu não conseguia desgrudar do livro, assim. Eu li em 2 dias, mas assim, se eu tivesse mais tempo disponível, eu teria lido, assim, num dia só. Porque realmente acontece tudo muito rápido, é um livro muito bem escrito. É o livro que deu origem ao filme, né, tão icônico na história do cinema, Psicose. E essa edição aqui também tá muito bacana, da Dark Side. É incrível. Eu acho assim, se você não sabe do que se trata, leia, porque, nossa, você tem um livraço aqui para você ir ler. Mesmo se você já assistiu, assim como eu também, leia, porque, olha, é muito bom, tem coisas aqui, tem questões aqui que te prendem, mesmo você já sabendo ali o plot da história, mesmo isso te prende muito, porque é muito bem escrito. Foi um livro que me surpreendeu muito esse ano também aqui, e eu quero ler mais livros assim, sabe? Dar um gás assim para ler mais, assim, que delícia. Mais um clássico aqui na minha lista. A gente não tem só clássico aqui, tá bom? Tem livro contemporâneo também, tá? Calma, vamos lá. Mas deixa eu falar esses aqui primeiro. Esse aqui é um clássico nacional, publicado em 1977, de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Essa edição aqui, eu vou até mostrar essa edição aqui para vocês, alguns detalhes.
Essa edição aqui é muito bacana. Além de ser linda, né? Ela é uma edição linda, tem a jacket, tem a capa dura. Essa edição aqui é muito bacana porque tem vários ensaios aqui falando sobre a história para você se aprofundar mais na literatura de Clarice Lispector. Essa edição aqui também tem os manuscritos de Clarice. É uma edição muito bacana, tá bom? E o que é essa história aqui? Aqui nós vamos conhecer Macabeia. Macabeia é uma jovem que vem lá do estado de Alagoas para viver no Rio de Janeiro. E ela é uma menina muito pobre, muito carente. O que dói aqui nessa história é a falta de perspectiva, tanto para Macabeia quanto para esse narrador. Macabeia é uma pessoa muito ignorante em muitos sentidos. É uma leitura curta, seca, e é difícil. E esse narrador também contando essa história ali o tempo todo, falando com a gente também. A gente vê também, a gente não sabe o que é pior ali, esse narrador também sabendo do que está acontecendo ali. E essa pobreza, essa ignorância de Macabeia. É um livro que traz muita reflexão e um final também é extremamente marcante, essa história da cartomante. Ela vai a uma cartomante, as coisas que a cartomante fala para ela ali, o desfecho de tudo. É uma história assim muito marcante, não tem como esquecer. Mais um clássico aqui, esse foi publicado em 1937, Ratos e Homens, de John Steinbeck. Esse livro aqui é interessante até para quem quer conhecer a escrita de Steinbeck. Lembra muito, você vai ver os traços ali do autor, os mesmos traços que temos em As Vinhas da Ira. Porém, As Vinhas da Ira é um calhamaço aí, com mais de 500 páginas. E aqui nós vamos conhecer George e Lenny. São dois amigos, nós vamos acompanhar eles aqui em um período. Eles estão procurando emprego, eles estão em busca de emprego, mas assim, você percebe ali que a realidade é muito difícil. Aqui nós estamos vivendo aquele período da Grande Depressão dos Estados Unidos, ali os anos 30. Esse emprego que eles buscam, na verdade, muitas vezes em troca apenas de comida e moradia. E eles sonham em ter um pedacinho de terra, eles sonham em ter ali um pedaço de terra para construir uma casa, para ter uns animais, para ter a plantação, enfim, para viver com dignidade. Então, é uma história forte sobre pessoas marginalizadas pelo sistema e que estão em busca de uma vida melhor. E é uma história que vai dilacerar o seu coraçãozinho. Se prepare. Outro livro que eu gostei demais, esse livro aqui também eu devorei, é de uma escritora nacional contemporânea que está aí fazendo o maior sucesso, não é à toa também que ela está fazendo o maior sucesso, Carla Madeira. Eu li Véspera, dela eu já li Tudo é Rio, só que eu gostei muito mais desse livro aqui, Véspera. Aqui nós vamos conhecer Vedina, e ela vive num casamento ali onde ela não está satisfeita, ela não está satisfeita com a situação da vida dela, e ela tem um filhinho de 5 anos, e ela vai fazer ali uma grande burrada, e vai se arrepender imediatamente. Isso logo no comecinho do livro, tá? Então nós vamos conhecer aí a história de Abel e Caim, que são 2 irmãos gêmeos, desde a infância, o casamento dos seus pais. Então nós vamos passar aqui por diversos acontecimentos que vão ocasionar que até o final aqui, esse fato presente, a Vedina aqui numa situação desesperadora aqui com seu filho. Bom, e aqui os capítulos são curtinhos, os capítulos eles intercalam entre passado e presente, e nós vamos conhecendo então a história, o desenrolar dessa história de Vedina com seu filho, e também o passado ali com os irmãos Abel e Caim, a história da família deles, a história do crescimento deles, algumas coisas que acontecem ali, e que vão tudo culminar ali até o final da história, até esse fato presente, a solução dessa questão, que é algo muito angustiante. Então, assim, é uma leitura viciante, é uma escrita... Carla Madeira, ela tem uma escrita poética, ao mesmo tempo, o que é muito rápida também, é reflexiva, traz várias questões aqui. Então, assim, livraço.
Inclusive, quando eu li essa história aqui, eu tava numa ressaca literária, as minhas leituras não estavam fluindo, tava difícil, sabe? Aí depois que eu peguei esse livro aqui também, nossa, me deu um gás, assim, pra leitura também, foi uma leitura muito gostosa. Eu li também uma biografia, isso aqui é uma autobiografia de Viola Davis, Em Busca de Mim. Gente, que história forte dessa mulher. Viola Davis é uma mulher de sucesso. Ela ganhou já vários prêmios, Oscar, Grammy, Emmy, Tony. Ela é uma das poucas personalidades do entretenimento que ganharam tantos prêmios assim. E ela tem uma história de vida assim muito forte. Ela veio de uma infância assim dificílima. Você pensa assim, você teve uma infância difícil? Então, lê isso aqui então, sabe? Porque, poxa, tudo que você possa imaginar assim, um pouco mais, essa mulher passou. Mas o foco dessa história aqui não é essa infância difícil. Ela quer mostrar aqui para os leitores que é possível você se libertar desse passado difícil, seja o que você tenha passado de dificuldade, de trauma na infância, na adolescência. Ela mostra aqui para nós como que ela se libertou disso. É claro que ela fez muita terapia, mas então ela trabalha aqui, ela nos mostra várias coisas que aconteceram, que foram determinantes, para ela olhar para ela olhar para o futuro que ela queria e que enfim ela conquistou, né? Ela é uma mulher de muito sucesso. É uma leitura assim linda, emocionante, marcante, uma leitura recomendadíssima para todo mundo, gente. Que história linda, assim, eu admiro muito demais a Viola Davis. E é muito bacana ela mostrar para nós aqui, leitores, que sim, independente do que você tenha passado na sua vida, que você pode melhorar, que você pode se libertar desse lugar de tristeza, desse lugar de trauma, para ir para um lugar melhor na sua vida, para um lugar mais iluminado e não sei. E leiam Em Busca de Mim. É uma história fortíssima e emocionante e eu não sei mais o que falar. Outro livro nacional aqui também, esse aqui é premiado também, é O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Gente, que história forte também. Gente, como eu gosto de história forte, né? Eu tento ler livro levinho, livro, quentinho no coração, literatura soft, mas, gente, não adianta. Quando eu vejo, eu tô lendo coisa mais forte, assim, é algo, não tem explicação, mas vamos lá. Avesso da Pele também, livro muito bom, vencedor do Prêmio Jabuti. Quem narra essa história é Pedro. Ele está contando a história do seu pai. O seu pai faleceu há pouco tempo. A impressão que nos dá é que Pedro quer honrar a história do seu pai, então ele vai contar pra gente ali. O seu pai foi professor por muitos anos em escola pública. É um livro que vai falar muito sobre racismo, mas vai falar também sobre a educação do nosso país, né? Como o nosso sistema de educação é falido. Fala também sobre relacionamento pai e filho, conta um pouco da história da mãe dele também, a própria história dele, mas principalmente desse pai. É um livro que traz muita reflexão, tem muito do nosso país, tem muito do que é atual. Outro livro lindo também, de Frederick Backman, Um Homem Chamado Ove. Que delícia de leitura! Que delícia! Ove é um homem de 59 anos e as pessoas consideram ele uma pessoa rabugenta, uma pessoa mal-humorada. Ele não gosta de certas convenções sociais, ele tem o jeitão dele ali. Mas na leitura, no decorrer aqui da leitura, nós vamos conhecer Ove aqui. Esse cara, a gente vai conhecer esse cara, assim, que tem um coração enorme. E vamos entender, assim, o porquê dele ter essa máscara, né, de rabugento. É um livro que fala sobre luto, mas é de uma maneira muito bonita, muito delicada, fala sobre casamento, e esse casamento é um casamento de muitos anos, então assim, o quanto num casamento a relação entre os dois é construtiva, pequenas atitudes ali no decorrer dos anos, né, o olhar de um para o outro ali, o quanto isso é construtivo na vida de cada um. É um livro que parece simples, a história parece simples, mas não é.
ela toca fundo em questões sobre relacionamento, sobre amizade, sobre ser íntegro, ser correto. É um livro que emociona, que em alguns momentos também nos faz rir. Mais uma vez, assim como Gente Ansiosa também, Frederick Backman me pegou. É lindo, é lindo. Agora eu vou falar sobre 2 livros. Eu li esses 2 livros semana passada, então é até difícil falar um pouco sobre eles, porque eles ainda estão aqui, sabe, reverberando aqui em mim. Eu gosto de ler e eu gosto, assim, de passar um tempo, assim, refletindo sobre eles, entendeu? Para depois vir aqui falar. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo falar sobre eles. Eu falei já no vídeo da semana passada, mas vamos falar aí sobre eles. Esse livro aqui agora ele fala muito sobre expectativas sociais, sobre você ter a sua própria verdade, você lutar, não é lutar, mas você viver a sua vida vivendo naquilo que você acredita que é bom pra você, você não tá fazendo mal pra ninguém, e você faz aquilo é a razão da sua vida, e cada um tem a sua razão, cada um tem seus motivos. Cada um vive a sua própria verdade, não é verdade? É difícil falar sobre esse livro. E a sociedade, né? O quanto a sociedade cobra de cada um, o quanto isso atrapalha, o quanto isso machuca, ofende, invade o espaço de cada um. Quanto é difícil para cada um seguir o seu caminho, né? Se você, de repente, querer ser diferente, se você não quiser seguir aquele padrãozinho que a sociedade espera, né, de cada um, que seria fazer a sua faculdade, trabalhar, ser bem, viver bem, ganhar bem, e se casar e ter filhos, né, como se a vida fosse ali, como se a vida fosse determinada por essas várias etapas que você tem que ir fazendo e eliminando, entendeu? Então eu tô falando aqui sobre Querida Kombini, literatura japonesa, de Sayaka Murata. É um livro que me trouxe uma enorme reflexão, então essa é a dificuldade de falar ainda, porque tá tudo muito fresco em mim aqui. Tem algumas questões aqui na personagem principal, que é a Keiko, que as pessoas querem até dar os leitores, né, eles querem dar um diagnóstico ali para ela, mas eu acho que não vem ao caso. Eu acho que a questão do livro é essa mesmo. Ela tá ali vivendo a vida que para ela tá bom, tá tudo bem daquele jeito, né? Ela tem 36 anos. E ela trabalha nessa Kombini. A Kombini é uma loja que vende de tudo um pouco, inclusive até refeições também. É uma loja que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. E ela entrou nesse trabalho aos 18 anos de idade, ela fazia faculdade, então é um trabalho considerado assim temporário. Só que ela tá lá. 18 anos já lá, ela não tem intenção de sair de lá, ela não tem intenção de namorar, de casar, de ter filhos, ela quer viver a vida dessa maneira. Então o livro nos mostra muito assim, quantas pessoas ao redor de repente se incomodam ali, sabe? Não, mas você tem que ter um namorado, você tem que arrumar um emprego melhor, como que você vive assim, sabe? Então isso incomoda bastante. Durante a leitura aqui também nos traz uma reflexão. Eu acho que não é o caso aqui da gente dar um diagnóstico aqui, porque isso aqui não é um consultório, né? A gente está falando sobre leitura, estamos falando sobre literatura. Então acho que não vem o caso aqui o que ela tem e o que ela não tem, mas sim a reflexão de quanto nos impacta, né, essa pressão da sociedade, porque por mais que você diga que não, eu não tô nem aí, eu sigo minha própria vida, isso é mentira, né? Tudo que a gente faz impacta na vida do outro e também o que o outro faz também acaba impactando a nossa vida. Isso é viver em sociedade, é uma grande leitura. Outro livro também que me surpreendeu demais, eu não esperava que eu ia gostar tanto desse livro assim, é A Casa Holandesa. Aqui nós vamos conhecer Danny e Maeve, são 2 irmãos. Danny é o irmão mais novo, Maeve é a irmã um pouco mais velha. A Casa Holandesa aqui, como ela é trabalhada nessa leitura, são passados aqui 50 anos, então tem acontecimentos aqui já antes do nascimento de Danny, que ele vai saber ali por memórias, porque a sua irmã conta algumas histórias que ela se lembra, tem muita coisa ali que ele não lembra também, que ele era muito novinho. Então, um livro que fala muito sobre as relações familiares e sobre, principalmente,
sobre como nós gostaríamos de ter sido vistos e de quem de fato somos. Então, eles olham muito a importância dessa casa holandesa, o que essa casa holandesa representa e o quanto eles olham para essa casa, o quanto eles ainda ficam tentando entender, mesmo depois de adultos, porque aqui vão se passar 50 anos. Eu achei uma narrativa muito bem construída, porque às vezes um livro que se passam muitas décadas, às vezes acontece assim, de serem muitos acontecimentos, você se perdeu um pouco na narrativa. Aqui não aconteceu, eu achei uma narrativa bem construída. São 3 partes desse livro aqui. Primeira e a segunda parte eu achei incrível, parecia que eu estava dentro dessa casa holandesa, eu visualizava tudo, os cômodos, eu sentia aquele clima naquela casa, as pessoas que moravam naquela casa, eu achei tudo muito bem construído. O finalzinho ali eu achei que a autora deslizou um pouquinho, mas foi uma grande surpresa, uma grande leitura. Fala sobre trama familiar, o como certas coisas impactam, certas coisas que acontecem ali, impactam na nossa vida, na vida familiar. Eu achei um baita de um livro, assim, e eu entrei muito de cabeça também aqui nessa leitura, que também me surpreendeu demais. Bom, então aqui, ó, essas foram as minhas 12 melhores leituras até agora, do primeiro trimestre do ano, tá? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, no próximo trimestre, no segundo trimestre, eu volto aqui também e faço também um resumão desse pra vocês, se vocês gostarem, tá? Até um próximo vídeo, beijo grande, tchau, tchau!